Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que acompanha a gente já sabe, sua participação é super importante para a gente, enriquece a conversa, areja os pensamentos, traz novidades, por isso participe. Você participa com a gente através das postagens no Facebook, se você estiver acompanhando a gente aí pelo Facebook, contando a sua experiência, enfim, tirando as suas dúvidas, enviando seus comentários. E você também vai contar com mais conteúdo sobre o assunto de hoje nas redes sociais da Multirio, no portal da Multirio e no nosso próprio Facebook, que a gente vai compartilhar mais conteúdo sobre o tema. E o tema de hoje é um assunto que, olha, mexe com as escolas, mexe com os professores e mexe também com a nossa mente e o nosso corpo. A gente vai falar sobre a importância do esporte ainda na escola. E os dados, eles nos levam para um lugar que vale a pena refletir. Olha só, segundo a Unesco, o tempo médio dedicado à educação física nas escolas é mais ou menos, é uma média aí de 1h e 40 minutos nos anos iniciais. Mas à medida que a gente vai avançando nas séries, vai avançando nesses anos, esse tempo reduz. No ensino médio, o pessoal chega a ter em torno aí mais ou menos de 1h30 de educação física escolar por semana, tá? 1h e 40 por semana nos anos iniciais e 1h30 por semana no ensino médio. Esse tempo não registra apenas uma relação da educação física, por exemplo, no currículo. Diz muita coisa também da valorização da educação física escolar dentro da escola e pelos pares. Esse dado da Unesco traz para a gente também, essa pesquisa, que foi um survey feito em 232 países nos 5 continentes. Esse survey mostra para a gente o seguinte: o professor de educação física escolar costuma ter um desprestígio na escola. Ele é menos valorizado que os professores de outras disciplinas, como matemática, língua portuguesa, enfim. E os alunos, existe um movimento a cada ano, os alunos vêm se desligando gradativamente, voluntariamente das aulas de educação física, ou seja, vêm pedindo dispensa da educação física, o que aumenta a preocupação com a obesidade infantil e juvenil, com o sedentarismo e com a saúde dessas crianças. E como essas crianças vão se relacionar com a aprendizagem e o futuro delas, profissional. Quem conversa conosco sobre esse tema é o deputado Rodrigo Delmasso. Ele é deputado distrital e vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Dentro desse estudo, por exemplo, da Unesco, os pesquisadores chegaram à conclusão que políticas públicas, de fato, de qualidade, uma participação do governo, incentivo, com custo, com formação de professor, enfim, é a saída para reverter esse quadro. O que a gente tem feito em termos de Brasil sobre isso? Olha, em relação a incentivo da prática da atividade física, o Brasil ainda precisa avançar muito. Até porque, você para imaginar, a atividade física hoje ela é inclusa dentro da grade comum, né? Dentro da grade curricular. Aí você imagina um aluno que chega, um exemplo, começa às 7 horas da manhã, ele vai ter que correr, vai ter que fazer ali um exercício e tal, e depois que ele fez aquele exercício na quadra, acabou ali os 40 minutos de aula, ele tem que voltar para a sala de aula. É incômodo isso, é incômodo para qualquer pessoa. Então, o que é importante? É primeiro fazer esse tipo de avaliação. Então, hoje a prática esportiva, a prática de atividade física dentro das escolas tem sido colocado como uma questão secundária. É uma obrigação, porque está dentro da lei de diretrizes e bases, mas não é colocado como uma ação principal ou até mesmo de desenvolvimento sociointelectual do aluno. Aí eu quero pegar um exemplo, eu fiz recentemente uma visita ao estado do Tennessee, como o estado do Tennessee, por exemplo, trata a atividade física. A atividade física ela é tratada no contraturno escolar. Então você tem lá, durante o aluno que estuda pela manhã, volta para casa, né, ele mora ali próximo, tal, enfim, e à tarde ele volta para fazer a sua atividade, e a atividade que ele achar que ele gosta. Por exemplo, vou jogar basquete, ou vou jogar um vôlei, lá na questão dos Estados Unidos é muito forte a questão do futebol americano, enfim. Então isso acaba engajando mais, certo, os alunos, porque ele acaba com um pouco desse desconforto, né, de muitas vezes estar ali fazendo uma atividade física e ter que voltar para a sala de aula suado, né, agitado, enfim. E os próprios professores
que é interessante, por exemplo, você pega um professor de matemática que a matemática em si exige uma concentração muito forte, né? Muito para resolução de cálculos. Aí você imagina uma aula de matemática depois de uma aula de educação física, certo? Você coloca, por exemplo, o aluno num nível de adrenalina altíssimo, aumenta a sua atividade ali, vamos dizer assim, a sua atividade metabólica, e depois ele tem que parar tudo, puxa o freio de mão no seu corpo humano para se concentrar a resolver um problema, de matemática. Aí junta isso, o aluno muitas vezes está na adolescência e aí vai, né? Como é que você, por isso na minha avaliação, que as outras disciplinas até olham um pouco a educação física como, vamos dizer assim, se afastam em relação a isso. Então uma sugestão que nós temos colocado, principalmente para a secretaria, a nossa lá em Brasília, é que possa fazer um estudo para que a atividade física possa ser feita no contraturno escolar. Para quê? Para que possa dedicar aquele horário específico, certo? Para as atividades das matérias comuns, e à tarde se faça a prática escolar ou até mesmo, a prática esportiva, ou até mesmo aqueles que não queiram fazer a prática esportiva possam ser encaminhados para a educação profissional. A gente tem percebido que dentro da educação física escolar, as modalidades como atletismo e os jogos coletivos, né? E vôlei é um desses jogos, são as mais comuns praticadas dentro da escola. De que maneira, por exemplo, se a gente pensar que o Brasil foi sede de uma Copa do Mundo, né, teve Olimpíadas aqui, de que maneira a participação das confederações, por exemplo, acontece dentro não, mas enfim, com as escolas? Como é que a gente pode ter parcerias em projetos para ter essa política pública de educação física escolar implementada com 100% de eficiência? Então, eu quero dar um exemplo de um projeto que é feito pela Confederação Brasileira de Vôlei, que é chamado Viva Vôlei, certo? E esse projeto é um projeto que eu, inclusive, conheci, fui ver como é que funciona, vou levar esse projeto para o Distrito Federal, quero ali ajudar a implantar 10 núcleos desse projeto. Como é que ele funciona? Leva ali a prática do vôlei, né? As escolinhas, as famosas escolinhas de vôlei, para dentro da escola ou para comunidades carentes, nesse caso, no projeto Viva Vôlei. Com isso, e a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, dá toda a estrutura, que é a questão das bolas, dos coletes, das redes, né? dos mastros para segurar as redes, e também qualifica os professores de educação física dentro da metodologia que a CBV determinou como para desenvolver esse projeto. E nisso também por exemplo, esses núcleos do Viva Vôlei podem ser utilizados pelas federações estaduais como grandes peneiras para justamente começar a formar os seus times estaduais, e até mesmo, você imagina aí, de 100 a 150 crianças e adolescentes, pode sair ali 2 ou 3 atletas de médio e alto rendimento, né? Estava conversando recentemente com o presidente de uma federação, e ele me disse que hoje, especificamente no voleibol, a geração está ficando mais velha, ou seja, não está tendo tantas pessoas, né, para você buscar novos celeiros nisso, e é importante que haja essa renovação. Porque é engraçado, a gente costuma ver esse movimento no futebol, né? Mais do que nos outros esportes. E por que no futebol? Por causa da exposição, né? O futebol, quer sim, quer não, no Brasil é mais exposto do que qualquer outro tipo de modalidade. O vôlei teve o seu boom, que foi na época ali de 1992, 93. Sim. Foi quando o Brasil ganhou sua primeira medalha olímpica, né? Com Tandy, Marcelo Negrão, Giovanni, Maurício. Né? Justamente. E hoje, eles são padrinhos e patronos desses núcleos do Viva Vôlei. Claro que a geração atual talvez não os conhece outros jogadores, né, de vôlei, mas por causa da exposição também, hoje a grande imprensa tem ajudado muito nessa questão de expor e até mesmo gerar um sonho, né? Eu digo o seguinte, que toda criança ele tem 2 sonhos, ou ser militar, bombeiro, policial, ou ser jogador de futebol ou jogador de alguma modalidade. E é justamente mostrar para essa criança que, independente de onde ela mora, ela pode chegar lá. E ela não precisa abandonar os estudos, ela não precisa fazer uma escolha. Ela pode seguir com seus estudos. Pode caminhar junto. Pode caminhar e, além do mais, ela pode realizar seu sonho, que é ser um atleta olímpico, ser campeão olímpico, enfim, representar a sua nação numa liga mundial, enfim.
A gente está conversando sobre isso, sobre a importância de esporte, já vai entrar na parte cognitiva, aprendizagem e comportamento também, mas isso que ele falou é interessante. A gente está podendo ver o que vai acontecer, por exemplo, com as propostas em Brasília, mas aqui no Rio de Janeiro, quem é carioca e tem filho na rede municipal de ensino, já sabe disso, já conheceu um projeto, olha, fantástico, que eu quero te apresentar uma unidade desse projeto, que são os ginásios olímpicos. O Rio de Janeiro, nesse momento de preparação para as Olimpíadas de 2016, criou escolas vocacionadas em tempo integral com os alunos, escolas vocacionadas para o esporte. E a gente vai mostrar um deles agora para você. Dá uma olhada. O GEL ele tem um diferencial, ele trabalha o esporte aliado ao cognitivo da criança. E é muito mais fácil ensinar quando se tem o envolvimento e a paixão. Nós somos o GEL Dr. Sócrates, que é localizado na Pedra de Guaratiba. É uma escola um pouquinho distante, a gente tem alunos aqui de várias localidades aqui da Zona Oeste, né? E eu sou coordenadora de esportes, que a gente não encontra em outras unidades escolares. Então, uma coordenadora pedagógica cuida da parte de propedêutica e eu cuido da parte das modalidades, né? A proposta do GEL é de uma educação integral, no sentido aluno-atleta-cidadão. Aluno, quando a gente busca fazer com que a criança se aproprie do conhecimento dela através das várias disciplinas. Atletismo, matemática, vôlei, luta olímpica, ciências, geografia, história, basquetebol, judô, tênis de mesa, inglês, português, artes, xadrez, programa de saúde, tem natação, estudo dirigido, futebol. E só. Costumo dizer que sabe aquela história de que todo mundo diz que o esporte ajuda o estudo? Mas ninguém nunca provou, o GEL veio provar. O atleta, quando a gente trabalha com ele a questão esportiva, no sentido de valorizar o esporte como aprendizado e como disciplina. Essa presença do esporte, ela acaba trazendo nos alunos o conceito de disciplina, ele fica arraigado. Eu acho que a gente cortou um pouquinho aí o VT, deu para você perceber, porque, enfim, o programa é maior, o vídeo que a gente tem é maior, mas dá para entender a proposta, o quanto é importante para a juventude, né, deputado? Com certeza. Principalmente, eu acho que essa frase final da professora é isso, a disciplina. O esporte, ele ensina, certo, ao adolescente, a criança a ter disciplina. E aí, quando você alia o esporte à educação, trazendo essa disciplina, a determinação, a saber lidar com as frustrações, porque o esporte lhe ensina isso. Você nem sempre vai ganhar, você vai perder. E quando você perde, é necessário que você saiba interiormente, nas suas emoções, trabalhar isso, seguir em frente, não desistir. E quando você alia isso, com certeza você forma um cidadão melhor. E aí eu não consegui ver assim, não tem para ver o vídeo todo, mas eu tenho certeza que os resultados são excelentes. Os resultados finais desses alunos, eles têm um diferencial do restante da rede. Tem. E aí justamente esse tipo de modalidade, como o Rio de Janeiro já tem, até como exemplo, esse tipo de visão que eu gostaria de levar para o Distrito Federal como capital da República, porque quer sim, quer não, eu acredito que esse tipo de modelo precisa ser replicado no Brasil inteiro. Né? A educação ela precisa ser integral sim, mas é importante que a gente possa incentivar esse tipo de desenvolvimento nos nossos jovens e nas nossas crianças. Isso é importante porque entra naquilo que a Unesco estava falando, precisa de uma política pública, e é independente Justamente. de ser regional ou não. Justamente. Precisa ser uma mudança de mentalidade, de visão, eu acho que de nós brasileiros, para a importância do esporte. E o senhor estava falando das juventudes, sua carreira, sua trajetória profissional dentro da política passa por uma preocupação com a juventude. Passou, justamente, passa por isso. Né? Eu vim do movimento estudantil, comecei, na realidade, na política muito cedo. Comecei com 16 anos de idade, do movimento estudantil. Assim, antes disso, eu vim do esporte e comecei a jogar vôlei muito cedo, naquele boom, né? Em 1993, ali, depois do ouro olímpico. Comecei a jogar vôlei e tive que parar. Tinha um sonho de continuar minha carreira. Na época que eu jogava vôlei, eu sou muito baixinho, né? Então era levantador, não tinha a função do líbero ainda, hoje já tem a função do líbero, mas estava sendo treinado para isso. Mas eu tive que parar
de treinar. Eu treinava num clube lá em Brasília. E o porquê que eu tive que parar? Minha mãe foi demitida e eu tive que começar a trabalhar. Então, a minha rotina até os 15 anos era a seguinte. Eu estudava de manhã, treinava à tarde e fazia um estágio à noite. Como minha mãe foi demitida do emprego, aí a gente teve que ajudar, né, até para pagar o aluguel e tal, enfim. O estágio, para quem é estagiário sabe, né, ganhou uma bolsa, muito pouco, eu tive que fazer 2 estágios. Então eu tive que largar o esporte. Então eu estudava de manhã, estagiava à tarde e à noite. E com isso eu me engajei no movimento estudantil, fui presidente de uma federação de estudantes no Brasil, que é a FENEAD, a Federação Nacional dos Estudantes de Administração. Me engajei nas juventudes partidárias, fiz parte do movimento que criou atualmente o Estatuto da Juventude, a PEC da Juventude. Hoje a gente vê, por exemplo, o governo federal com a Secretaria Nacional de Juventude, eu vejo que nós fizemos parte desse movimento, né? Então começou aí vamos dizer assim, pela juventude e da importância de políticas públicas voltadas para a juventude. Você é parceiro da juventude, né? Sou parceiro. Última semana passada ou retrasada, não me lembro, né? Nós recebemos, junto inclusive com o presidente aqui da Multi-Rio, né? Recebemos pela Secretaria Nacional de Juventude uma comenda de parceiro da juventude. E já que a gente está falando em juventude, o Brasil vem cada vez mais com a sua população envelhecendo. Eu acho que é um momento que a gente no país começa a olhar para os idosos, mas também que idosos serão esses que são os jovens, né? E existem algumas questões aí que também vêm assombrando professores, e aí são professores do planeta inteiro, mas professores do Brasil também. Quando você está falando em prática esportiva, do jeito que a gente estava aqui conversando, a gente está falando de valores, a gente está falando de saúde, porque o esporte, de alguma maneira, ainda feito dentro da escola, ele vai minimizar os impactos negativos na saúde pública do adulto, né? Justamente. E até, não só isso, ele vai também esvaziar que aquele jovem desenvolva doenças que o leve para o pronto-socorro, que o leve para a rede pública. Eu entendo que o investimento no esporte, além de ser um investimento também voltado à educação, também é um investimento em saúde pública. Porque quanto mais você incentiva a prática de esporte, menos pessoas voltadas a essas doenças como diabetes, obesidade, enfim, vão frequentar, né, o centro de saúde ou as unidades básicas de saúde. E nisso você acaba esvaziando, né, diminuindo a quantidade de pessoas que vão estar sendo atendidas pela rede pública de saúde. Então, nós não podemos fazer uma política isolada, vamos só investir no esporte. Não. Na minha visão, o investimento no esporte é um investimento global, porque você, além de auxiliar também no processo educacional, você também auxilia também de diminuir esse fluxo na saúde. Agora, a gente observa que doenças consideradas antes só de adultos estão cada vez mais presentes na vida de crianças e adolescentes. E muitas delas têm preocupado os professores porque dizem respeito aos transtornos emocionais e os transtornos mentais. Então, ansiedade, depressão, que em alguns casos tem levado a suicídio. O esporte é um fator preponderante para o tratamento dessas doenças e, mais ainda, para reverter esse quadro, né? Justamente. Sabe por quê? Por uma questão muito simples. O esporte, como eu disse agora há pouco, ele lhe ensina a tratar com a frustração. Infelizmente, não falo a minha geração, mas a geração que está vindo agora, ela não sabe tratar com a frustração. As redes sociais criaram uma máscara onde existe a vida perfeita. Você não vê numa rede social ninguém tirando uma foto triste. Você não vê ninguém publicando uma foto, talvez, passando por alguma dificuldade. Todo mundo, as fotos da grande maioria, são em momentos felizes, são em momentos marcantes e tal. E nisso gera em quem está vendo, primeiro que ele quer ter aquilo. Então ele se sente frustrado muitas vezes porque não consegue obter aquela felicidade, né, que aquela foto do seu amigo, de quem está o seguindo, né, aquela felicidade que ele está expressando. Segundo, tem o que a gente chama de métrica da vaidade. Então, assim, olha, hoje a cabeça, principalmente dessa juventude, qual é a postagem que eu tenho que fazer para obter mais likes, para obter mais comentários. A gente vê, recentemente o Instagram tirou
essa questão, mas continua, sabe por quê? Se você entrar na postagem, você vê, né? Eu, individualmente, consigo entrar lá e falar, peraí, a postagem anterior tinha 100 curtidas, essa aqui eu tenho 60, então essa aqui não... Essa métrica da vaidade, o Instagram só colocou isso para exposição pública, mas individual continua. Então, começa a se gerar uma mente nessa geração de que ela precisa esconder, ela precisa viver uma mentira, ela precisa viver numa ficção, certo? E nisso, ela não sabe lidar com a frustração. Quando ela se frustra, aquilo machuca muito emocionalmente. E aí, uma situação que acontece antes do suicídio é a automutilação. Pelo menos no Distrito Federal, aumentou muito o caso de alunos que têm se automutilado. Por quê? Porque quando você conversa e consegue identificar esse tipo de coisa, aquele jovem disse que para ele vencer a dor emocional, ele acaba se cortando. E quando os pais descobrem, não sabem lidar com essa situação, acabam tentando punir, né, o seu filho, enfim, acabam tentando punir. E eles criaram uma nova forma de esconder essa automutilação, né? Tem situações horríveis que são relatadas. Então, assim, o que é importante? E com isso, lá em Brasília, eu participei agora recentemente de um congresso americano que reuniu os deputados e senadores estaduais de todos os Estados Unidos, né, lá na cidade de Nashville, no Tennessee, e eu ouvi lá uma senadora de Utah que apresentou uma lei que cria a cidadania digital, e que é interessante, né? Primeiro, essa lei, que é a cidadania digital, tem dois parâmetros. O primeiro não é o combate à fake news, porque eles não estão preocupados com a fake news atual. Eles estão preocupados para que a geração anterior não produza fake news. E o que é a fake news? É você demonstrar aquilo que você não é, certo? Então a primeira linha é essa. E a segunda, o cidadão digital é aquele que fala a verdade. É aquele que, se quiser expressar alguma coisa na rede social, ele expressa que está triste, que está passando por um momento difícil, né? Ou parar de atacar as pessoas, porque muitas vezes hoje as redes sociais elas são usadas assim, existe uma polarização, principalmente no contexto político, né? E aí acontece um linchamento virtual. O linchamento virtual que muitas vezes o adolescente ou o jovem não sabe lidar com aquilo. O senhor trabalha com mídias, a gente está falando dentro de uma empresa que é de mídia e educação, né? Ainda mais com política pública. Isso é uma preocupação, o senhor percebe se isso é uma preocupação mesmo da nossa classe política, por exemplo, olhar para essa juventude no sentido de que, será que estamos formando gerações e gerações de pessoas que têm uma entrega muito rápida, né? Porque a internet te dá uma resposta muito rápida. E a gente que está na máquina pública sabe que às vezes nem sempre a entrega é tão rápida assim. Então vem a frustração, vem tudo isso. O senhor percebe que existe um pensamento coletivo mesmo dos seus colegas para um olhar como política pública para essa circunstância? Que juventude que a gente vai ter? Você quer a sinceridade mesmo? A gente está falando sobre mentir ou não. Nas redes sociais, né? Não existe. Sinceramente, não existe. E digo assim, a classe política como um todo está preocupada com a fake news atual. Está preocupada em combater a fake news atual. Mas não está preocupada em formar uma geração que não gere fake news. E aí é um ponto que eu vi essa diferença nos Estados Unidos. Alguns estados americanos estão preocupados, não se preocupam com a fake news atual. Óbvio. É porque agora é enxugar gelo, né? Isso, agora, ok, a fake news atual tem que ser desmentida. É isso. Trabalho prático é isso, olha, desmentida e pronto, acabou. Mas o que eles estão preocupados é formar uma geração que não gere fake news, que eles falem a verdade. Por isso, eu achei interessante essa lei do estado de Utah, que cria essa política pública do cidadão digital. Ou seja, o que é um cidadão digital? É aquele que fala a verdade. É aquele que demonstra que, se ele quiser usar as redes sociais, ele demonstra aquilo que ele realmente é e, acima de tudo, ele trata as pessoas como ele gostaria de ser tratado. Aí você fala, pô, mas isso é básico, mas não é o que acontece. A gente tem uma preocupação com o letramento digital, de uma maneira geral, né, com as escolas, enfim. Nesse projeto de cidadania digital, como isso seria, por exemplo, implementado com as escolas lá do Distrito Federal? Então, vamos lá. Esse é um projeto, não vai ser obrigatório, na realidade é uma política pública que a gente está criando, né? Uma política pública de formação da cidadania digital. E primeiro você vai trabalhar na formação de princípios, né? De princípios e valores. Na realidade não é nem na formação, é trazer os princípios e valores que você tem para dentro das redes sociais. Porque é mais ou menos o seguinte, se você
Com certeza, se a pessoa estivesse na frente de outra, ela não ia xingar, não queria brigar, bater, enfim, ela não teria essa coragem. Mas ela cria essa coragem quando ela está atrás da máquina. Por que não trazer essa urbanidade que você tem ao tratar com ela pessoalmente para dentro das redes sociais? O porquê se esconder atrás de uma máquina, falar o que você quiser falar, acabar com outra pessoa, certo? Sendo que pessoalmente você não faria isso. Então, a ideia é essa, é trazer esses princípios, trazer esses valores que nós temos na convivência pessoal para dentro das redes sociais. Com isso, é um trabalho interdisciplinar, né, que vai envolver diversas disciplinas, diversas atividades que vão ser colocadas nas diretrizes. E, claro, cada escola, dentro do seu plano pedagógico, vai poder implementar esse tipo de atividade, vai poder incorporar, esse tipo de atividade dentro do seu projeto pedagógico. Mas a ideia é trazer isso para o currículo, como uma legislação? Como é que vai no ser? currículo, nesse caso, não pode, porque o currículo, para se alterar, é uma legislação federal. A ideia é que isso coloque numa atividade extracurricular e as escolas que se interessarem vão ali adequar aquelas diretrizes que a lei vai estabelecer nas suas atividades, né? Por isso que é um projeto que vai ser interdisciplinar, que vai envolver todas as disciplinas, principalmente colocando princípios e valores de tratamento com as pessoas. Agora, é interessante porque, assim, está existindo uma troca entre os projetos que inspiram nas cidades. Isso é uma tendência, a partir de agora, eu não sei se, de repente, de um novo olhar, quando eu digo novo, não é o momento político, não. Estou falando do desenvolvimento humano mesmo, para onde a sociedade está caminhando de uma forma planetária. A gente... O senhor veio ao Rio, veio ver a questão da CPV, né? A gente está fazendo trocas. Existe um comportamento agora, por exemplo, de uma governança mais colaborativa, já que a gente, no século XXI, com toda essa tecnologia, tem uma mudança de comportamento onde tudo é compartilhado e tudo é muito colaborativo. De alguma maneira, isso também chega no governo para esse olhar para essas gerações? Vamos compartilhar, vamos ser colaborativos, vamos ter trocas? Eu, particularmente, no meu mandato, eu ajo desta forma. Por exemplo, fui aos Estados Unidos, peguei 2 projetos que eu achei fantásticos, que foram implementados, já tiveram resultados, e por isso trouxe como projetos de lei para apresentar na Câmara Legislativa. Da mesma forma, peguei esses projetos e compartilhei com outros deputados estaduais, né? Eu também sou vice-presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores Estaduais, e compartilhei com eles, descrevendo a minha experiência nessa missão que nós fizemos lá em Nashville. Para quê? Porque eu acredito que essas boas ideias implementadas em rede, elas fortalecem. E quando elas se fortalecem, a gente precisa criar uma política pública que nasça de baixo para cima. E a partir do momento desses bons resultados, você começa a influenciar os gestores públicos, no governo federal principalmente, que podem implementar isso, certo? Então eu acredito que se os estados eles começarem a abrir, os legisladores estaduais, os legisladores municipais, abrirem os seus olhos, que nós somos responsáveis pela geração que há por vir, nós vamos começar a ter mais essa política colaborativa. Quero parafrasear aqui uma frase do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo, que numa conferência nossa ele diz o seguinte, que o Poder Judiciário é responsável em julgar o passado. O Poder Executivo ele é responsável em estabelecer o presente. E o Poder Legislativo é responsável em criar o futuro. Então, nós, que somos do Poder Legislativo, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de construir diretrizes de políticas públicas para que esta geração que está sendo formada, totalmente conectada, mas que muitas desses jovens e adolescentes sabe mexer num tablet, num celular, como qualquer um, mas não sabe fazer uma planilha de Excel. Que essa geração, ela precisa não só se conectar nas redes sociais, mas ela precisa se conectar com as pessoas, porque ninguém vive sozinho. Obrigada, deputado. Acho que isso é interessante, né? A gente aqui na Multirio tem essa preocupação, já que a gente fala com escola e tudo. A hiperconexão, muitas vezes, não leva a lidar com as máquinas, Justamente. mas não com as pessoas. E aí, habilidades socioemocionais, tudo isso a gente precisa trabalhar. E é bom saber que a gente pode ter essa mudança dentro da escola, na vizinhança e
dentro do Legislativo. Justamente. Deputado, muito obrigada Obrigado, pela viu? participação aqui no Hashtag Conte com a Educa, gente. obrigada por ter vindo. E obrigada a você pela companhia no Hashtag Educa. Tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens, no portal da Multirio e nas redes sociais. Até o próximo Hashtag. Tchau!